Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós. Louvado seja Deus por estarmos aqui, termos chegado bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Jonathan. Sou o vosso servo. Estamos aqui para aprendermos juntos, pela graça de Deus. Estejam em oração. Eu vou estar em oração daqui, para que o Espírito Santo se mova em nossos corações e pregue profundamente cada palavra, de maneira que nós possamos viver essa palavra, experimentar essa palavra. Não só ouvir, mas também tê-la como obras nas nossas vidas, né? Eu quero fazer uma pequena introdução para nós vermos o contexto no livro de Romanos, certo? Então, vocês conhecem esse homem, né, Lutero? No Grande Conflito, a irmã White, ela descreve algumas características de Lutero. Ele era um homem zeloso, ardente e um homem também dedicado. Ela não só fala isso de Lutero, mas ela também, na página 120 do Grande Conflito, diz que Lutero foi o homem para o seu tempo. Lutero foi o homem para o seu tempo. E no seu tempo, Lutero já tinha dito o seguinte sobre o livro de Romanos. Ele disse que a Epístola aos Romanos é a mais importante peça do Novo Testamento. É o mais puro evangelho. Vale a pena para um cristão não somente memorizar palavra por palavra, mas também ocupar-se com ela diariamente, como se fosse o pão diário do quê? Da alma. Então, Lutero olhava para o livro de Romanos como algo muito precioso, como o puro evangelho. No entanto, Pedro, especialmente em relação às epístolas paulinas, ele diz que há pontos do quê? Difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente outras escrituras para a sua própria perdição. Então, embora nós tenhamos na Epístola aos Romanos o Evangelho puro, uma mensagem clara do Evangelho, vocês vão perceber que há na Epístola aos Romanos pontos difíceis de se entender, mas que pela graça de Deus o Espírito Santo vai nos ajudar a entender durante esses dias que vamos passar aqui. E entender não só teoricamente, mas entendermos para vivermos, para levarmos isso para a nossa vida. Um pouco do contexto histórico. Eu quero abrir com vocês a Bíblia primeiro em Atos, capítulo 18. Voltem aí, então, se já estão abertos em Romanos. Atos, capítulo 18. E o verso 1, 2 e versículo 3. Nós estamos falando aqui já, em Atos 18, da terceira viagem missionária de Paulo. E Paulo, ele passa por Corinto. Aqui nós estamos por volta do ano 57 já. E aí nós lemos o seguinte, Atos capítulo 18, verso 1, 2 e 3. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e também Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de onde? De Roma. Ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então Paulo se junta com Áquila e Priscila. E eles haviam vindo de onde? De Roma. E Paulo se junta com eles porque tinham o mesmo trabalho e então passou a trabalhar com eles. Agora veja o comentário de Ellen White sobre o que aconteceu em Roma e o que ela vai dizer da igreja em Roma. Tentem então lembrar da história do Pentecostes. Após a ascensão de Cristo, houve o Pentecostes, houve ali um ajuntamento, mas também e depois eles se espalharam. Então os apóstolos foram por toda parte pregando a palavra. O seu testemunho, então eles pregaram em testemunho, primeiro em Jerusalém, como foi a ordem de Cristo, e eles chegaram aí até a capital do império, que foi Roma. E em outros lugares foi positivo e poderoso o testemunho dos apóstolos. Isto criou maior oposição dos judeus.
Mas, apesar da oposição, 20 anos depois da crucifixão de Cristo, havia uma igreja. Qual a característica dessa igreja? Viva e sincera em Roma. Esta igreja também era o quê? Forte e zelosa. E o Senhor trabalhou para isso. Então nós estamos entendendo que tipo de igreja era a igreja de Roma, a quem Paulo dirigiu a sua carta. Continua o texto. A inveja e a raiva dos judeus contra os cristãos não tinham limites. E os residentes incrédulos eram constantemente incitados contra os cristãos. Eles reclamaram que os judeus cristãos eram desordeiros e perigosos para o bem público. Constantemente eles colocavam em ação algo que provocaria conflitos. Isso fez com que os cristãos fossem banidos de Roma. Então lembra que houve aqui um decreto de Cláudio para que os cristãos saíssem de Roma? Foi por causa de conflitos que os judeus causaram ali com os cristãos em Roma. E aí eles tiveram que sair dali. E dentre os que saíram, Priscila e Áquila, os quais foram para Corinto, e Paulo então se encontrou com eles. Entre os banidos estavam Áquila e Priscila, que foram para Corinto, e lá estabeleceram um negócio como fabricante de tendas. Quando Paulo chegou a Corinto, ele solicitou o trabalho a Áquila. Olha que interessante. Então esse é um pouco do contexto da igreja de Roma. Aqui o texto diz que é uma igreja viva, sincera, forte e também zelosa. Muito bem. Quando foi escrita a epístola de Paulo aos Romanos? Foi escrita antes do ano 58 depois de Cristo, estando ainda ali em Corinto e de partida para Jerusalém. Foi quando Paulo escreveu a epístola aos Romanos. Até essa data, Paulo já havia escrito pelo menos 5 cartas, que foi 1 Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios e também ele escreveu a epístola aos Gálatas. E se nós repararmos, a epístola aos Gálatas, ela também fala muito do Evangelho. Inclusive, Paulo tem muita dificuldade ali lidando com os Gálatas por causa dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que supostamente se convertiam ao cristianismo, mas eles queriam impor como parte da salvação daqueles conversos as cerimônias judaicas. Eles não aceitavam que todo aquele ritual do santuário havia ficado para trás. E eles então causavam muitas dificuldades para que a mensagem do Evangelho ela se espalhasse e ela avançasse. E Paulo escreve a carta aos Gálatas ali no fim do ano 57 ou início do ano 58. E logo em seguida, ele escreve a carta aos Romanos. E Paulo pretendia passar por Roma. Só que ele teve muitos problemas ali com os Gálatas, por causa dos judaizantes. E talvez a carta que Paulo escreveu aos Romanos era para preveni-los de que talvez as ideias dos judaizantes chegassem e alcançassem essa igreja sincera e pura que estava ali em Roma, que era a capital do império. Então, o tema e o propósito. Existe essa semelhança em relação ao Evangelho na Epístola aos Gálatas e na Epístola aos Romanos. Para esclarecer toda essa questão, Paulo talvez estava ali tentando proteger os romanos dessa influência dos judaizantes e também para manter a fé pura dos crentes que estavam em Roma, que era um lugar de onde muita influência saía para outros lugares. E o tema assim, central seria o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todos mediante a fé em seu poder, que é o que nós vamos falar mais. Agora sim eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. E nós vamos começar lendo o versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Até aqui. Até o verso 7 nós vamos ter a saudação que Paulo então dá à igreja que está localizada em Roma. E nós temos mais 2 partes, nós podemos dividir esse primeiro capítulo em 3 partes. A segunda parte seria do verso 8 até o verso 15, e até o verso 17, e depois do verso 18 até o último verso, que é o 32 do capítulo. Mas a saudação de Paulo à igreja aos Romanos
ele começa se apresentando como servo de Jesus Cristo. E ele já introduz o evangelho no primeiro versículo, porque ele fala que foi como servo separado para o evangelho, separado para levar o evangelho. Muito bem, a palavra servo aqui, ela é a palavra grega doulos, que pode ser melhor traduzida como escravo. Então Paulo já se apresenta como um escravo de Jesus Cristo. E aí, Wagner chega a comentar o seguinte: há uma grande diferença dependendo de quem servimos. A importância do servo deriva da dignidade daquele a quem serve. Paulo servia ao Senhor Jesus Cristo, que está ao alcance de todos, servir ao mesmo mestre. Então Paulo sabia a quem ele servia. E nós precisamos também saber a quem nós servimos. Conhecer a quem nós servimos. Saber qual a dignidade daquele a quem nós servimos. E Paulo continua falando que ele foi separado. O que significa separado? Isso significa que talvez um empresário ou um homem de negócios não pode ser um bom cristão, porque talvez ele, como Paulo, não foi separado unicamente para a função de levar o evangelho. Nada o impede. O que estamos dizendo é que um homem não pode servir ao Senhor e ao mesmo tempo a outro mestre. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome de quem? Do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se um homem de negócios não está servindo ao Senhor em sua atividade profissional, então não o serve absolutamente. O verdadeiro servo está de fato separado para. Ou seja, não importa qual a profissão que nós estejamos empenhados, eu posso estar numa função, num trabalho, e ali ser separado para o Evangelho, separado para pregar o Evangelho. E na verdade, essa é a consciência e o senso que nós temos que ter, seja qual for a função, o trabalho, a ocupação que estejamos ali a realizar. Que eu estou ali separado para pregar o Evangelho. A ida ao supermercado, a ida à cidade, eu entendo que eu sou separado para pregar o Evangelho. Eu tenho que ir sabendo a quem eu sirvo e estar atento aos ditames da consciência que o Espírito Santo vai falar na nossa mente para nós irmos como um servo separado e não ir por ir. E o Espírito Santo ele vai falar conosco, vai nos mostrar o que devemos fazer. Ele continua comentando: isso, porém, não quer dizer que quando eu sou separado, eu vou me isolar do contato pessoal com o mundo. Muito pelo contrário. A Bíblia não justifica a reclusão monástica. O pecador, de quem menos se pode esperar, é aquele que se sente demasiado bom para associar-se com pecadores. Mas aí entra aquela questão. Ao passo que o ser separado não é me afastar das pessoas, quando eu me associo com as pessoas, eu também posso ser influenciado. Como que eu posso, na verdade, influenciar e não tanto ser influenciado? Essa é a questão que nós temos que ter em mente. Como, pois, somos separados para o Evangelho? Vejam só, a resposta está na experiência de Moisés. Nós podemos ser separados pela presença de Deus aonde? No coração. Moisés, ele disse ao Senhor, abre aspas, lendo o Êxodo: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos o quê? Separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ou seja, quando o Senhor está conosco, quando Ele vai conosco, onde quer que nós venhamos a Ele, se Ele está no nosso coração, nós estamos separados para o Evangelho. Então, o segredo é nós irmos e o Senhor ir conosco. Termos a presença de Deus conosco. E ao nos associarmos com as outras pessoas, nós então podemos ter a certeza de que podemos influenciar para o Evangelho. Influenciar para a salvação.
Nós precisamos ter essa consciência, essa certeza na nossa mente. E aí nós avançamos agora o texto bíblico e nós lemos agora na continuidade o verso 2. Vamos avançar no verso 2. Diz assim: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Até aí. Paulo agora, ele fala de Jesus Cristo, ele declara o poder do Filho de Deus, e ele fala que ele recebeu a graça e o apostolado para a obediência do quê? Da fé. E aí Paulo fala acerca da igreja de Roma, que a fé dela tem sido anunciada ao mundo. Ele fala isso no verso 8. E lá no capítulo 16, ele fala que a obediência deles tem sido conhecida de todos. Então nós temos a fé e a obediência. E não tem como nós termos genuína fé sem obediência. Porque a verdadeira fé é obediência. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Cristo disse: e por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos digo? Paulo tinha quem como Senhor da sua vida? Cristo. E ele se considerava um servo de Cristo. Então, se ele é um servo, um escravo de Cristo, e ele chama Cristo como Senhor, ele vai fazer o que o Senhor diz. Amém? Se Cristo é o nosso Senhor, e nós somos de fato servos separados, nós fazemos o que ele diz. Por quê? Porque naquilo que ele diz está o poder para que seja realizado o que ele diz. Amém? Então nós temos que nos colocar de fato como servos e dizer e fazer o que ele diz. Uma profissão de fé em Cristo não acompanhada de obediência é o quê? É inútil. Diz o texto bíblico: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Veja, todos nós aqui estamos respirando, certo? E nós não respiramos para demonstrar que estamos vivos. Mas é porque nós estamos vivos que nós respiramos. Assim, se nós temos fé, nós demonstramos que temos a fé por meio das obras. Então, da mesma maneira acontece quando há uma fé genuína. E aí, agora a gente já avança para o verso 16 e 17, que eu acredito serem os dois versos mais importantes aqui da Epístola aos Romanos, aqui no capítulo 1, que é nesse ponto que eu quero focar com vocês. Paulo, então, ele faz a sua saudação à igreja de Roma, ele fala do amor dessa igreja, que essa igreja é amada por Deus, e é interessante que eu lembrei de Daniel, que um anjo disse que Daniel era muito amado. E a mesma coisa Deus fala para cada um de nós. A Bíblia em Apocalipse fala do Evangelho eterno, e lá em Jeremias, capítulo 31, fala do amor eterno, que com amor eterno Deus nos amou, Deus nos atrai. E isso através do Evangelho eterno. E aí Paulo, então, ele continua até que ele fala que é devedor, ele tem uma missão com todos, né, judeus e gentios. E aí no verso 16 agora ele diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E o verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então vamos comentar primeiro o versículo 16. Não há razão alguma pela qual alguém poderia envergonhar-se do Evangelho. Então Paulo começa dizendo: não me envergonho do Evangelho. Porém muitos se sentem envergonhados. E há muitos que o professam produz vergonha patente. Qual é a causa dessa vergonha? É o desconhecimento do que constitui o Evangelho. Lembram-se de Pedro?
Nós poderíamos dizer que Pedro se envergonhou de ser parte dos discípulos de Cristo, sim ou não? Podemos dizer que sim, porque o desejado diz que sim. Ele se envergonhou. Outra palavra para envergonhar-se. Uma única palavra. Negar. Quando eu confesso a Cristo diante de todos os homens, eu estou então assumindo que eu sou um servo de Cristo. Quando eu me envergonho de Cristo, eu estou negando a Cristo. E foi o que Pedro fez. Pedro negou Jesus. Pedro se envergonhou de ser um discípulo daquele que morreu na cruz. E há cristãos que hoje se envergonham. Mas por quê? Porque não desconhece o que realmente é o Evangelho. E Paulo aqui define o Evangelho. Ele introduz o capítulo 1, definindo o que é o Evangelho. E qual que é a definição de Paulo do Evangelho? Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. E nós vamos então entender o que é o poder de Deus. Ninguém que conhece realmente o Evangelho se envergonhará dele. Ele ainda diz, com respeito a Cristo, lemos, pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, está falando de quem? De Jesus. Ele não se envergonha de nos chamar o quê? Irmãos, nessa história, se alguém tivesse que ter vergonha de alguém, é Cristo ter vergonha de nós. Mas a Bíblia diz categoricamente que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. E Deus? Será que ele se envergonha ao Pai? Também não. Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Se o Senhor não se envergonha de se chamar irmão dos pobres, débeis e mortais pecadores, o homem não tem nenhuma razão de envergonhar-se dele. Não há nenhuma razão. Agora, já que a definição do Evangelho é o poder de Deus, o que seria então o poder de Deus? É sobre isso que nós vamos nos concentrar nos próximos momentos. Olha só. Nada o homem deseja tanto quanto o quê? O poder. Trata-se de um anseio que o próprio Deus implantou no homem. Mas, desafortunadamente, o diabo enganou a maioria dos homens de tal modo que procuram o poder de forma equivocada. Vocês já repararam que o homem ele tem sede de poder? Parece que quanto mais temos, mais nós queremos. E quando não temos nada, ficamos na ânsia de ter alguma coisa. E o próprio Gabriel comenta isso no livro dele. Que essa é a tentação especial de Satanás. Aqueles que não têm de ter alguma coisa. E aqueles que têm, sempre querer ter mais. E nessa carreira, o homem perde a sua alma. E aí entra as palavras de Jesus. Louco, se te pedirem a tua alma, para quem será? Para quem está preparado? Os homens creem que o poder é encontrado na posse de riquezas ou de posição política e se lançam à busca de tais coisas. Mas elas não provêm o poder para satisfazer o desejo que Deus implantou em nós, como demonstra o próprio fato de não produzirem satisfação. Acabamos de comentar. Eu lembro que um dia nós estávamos num estudo bíblico, num pequeno grupo, e ali a conversa no pequeno grupo, ela foi para um caminho onde todos foram acrescentando um comentário dizendo o seguinte: o homem não se satisfaz. O homem não se satisfaz. Ele tem um carro, ele quer trocar por um carro novo. A mulher tem um sapato, ela quer ter mais um e outro ainda, e depois mais outro. O homem não se satisfaz. E aí, naquele momento, eu lembrei de um texto de Provérbios, que diz assim, que o temor do Senhor satisfaz o coração do homem. Então, há sim uma satisfação. Há uma satisfação quando nós realmente entendemos o que é o poder de Deus e tomamos posse desse poder. E esse poder se torna nosso. E sobre o que realmente nós estamos falando? Olha o que diz na continuação. Cristo é o desejado de todas as nações.
é a única fonte de satisfação completa, já que ele é a encarnação de todo o autêntico poder que existe no universo. Cristo é o poder de Deus. 1 Coríntios, Paulo disse, Cristo é o poder de Deus. Então, o evangelho do qual Paulo não se envergonha é Cristo. É o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus. Agora, de que maneira, quando nós nos tornamos servos, Cristo é o poder de Deus na nossa vida? Justamente quando nós atendemos a todas as suas palavras. Nos Estados Unidos, nas bibliotecas que existem por lá, é comum você, não que eu tenha ido, tá? Mas é comum você encontrar essa frase. O que significa essa frase? Está em inglês. Ela significa conhecimento é poder. Conhecimento é poder de fato? Vocês concordam com isso? Sim ou não? Ellen White, ela também usa essa frase. Ela diz, conhecimento é poder. Só que ela acrescenta algo que os filósofos não acrescentavam. Ela diz assim, conhecimento é poder quando unido com a verdadeira piedade. O que significa isso na prática? Faz parte do poder o conhecimento? Faz. O que diz lá João capítulo 17, verso 3? Te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o conhecimento faz parte do poder. Conhecer é poder. Mas aqui diz que é poder quando unido com a verdadeira piedade. Um conhecimento transformado em ações, em conduta, em vivência. Patriarcas e Profetas comenta sobre a escola de profetas o seguinte, que os jovens, os filhos dos profetas, como eram chamados, eles eram respeitados e tinham também a confiança da nação. E ela diz, tanto pelo saber, quanto pela piedade. E de fato, nós realmente conseguimos a confiança das pessoas quando há uma demonstração prática daquilo que nós professamos. As pessoas podem te respeitar pelo conhecimento que você tem, mas elas realmente só vão confiar em você quando elas perceberem a piedade, o amor prático, a ação. Aí elas vão ver que podem confiar em nós. E é isso que o Evangelho faz quando ele entra nas nossas vidas, quando Cristo se torna o poder de Deus em nossas vidas. As pessoas vão ver mais do que palavras, mais do que conhecimento. Elas vão ver a prática do Evangelho, as mesmas obras de Cristo sendo reproduzidas naquele que acolheu o Evangelho em seus corações. Todos os homens honram o poder, onde esse se manifeste. Você achará sempre uma nuvem de admiradores. Por exemplo, uma pessoa com uma musculatura poderosa pode ser objeto frequente de admiração e de orgulho. Quando uma máquina potente, seja que possa andar em altas velocidades ou que tenha força para erguer coisas que o homem não consegue, isso é um poder e isso causa admiração. Ou um homem com muitas riquezas que com o seu dinheiro pode pagar todos os trabalhos que você imagine. Ou uma pessoa de ascendência nobre, um rei talvez. As pessoas admiram o poder dessas coisas. Mas e o poder do Evangelho? Todo esse poder que eu mencionei aqui agora, todo esse poder, ele é terreno e é frágil, temporário. Enquanto que o poder de Deus, ele é eterno. As riquezas vão acabar, o corpo vai se degradar, todas as máquinas que temos aqui serão destruídas. Mas o Evangelho, ele é eterno. Cristo é eterno, o poder de Deus. É disso o que nós mais precisamos e o que as pessoas mais precisam. De um poder que é eterno. De Cristo. O Evangelho é o poder. E se os homens quisessem reconhecê-lo apenas pelo que ele é, não haveria ninguém que se envergonharia dele. E é isso que nós queremos descobrir mais e mais. Nós queremos descobrir a grandeza, a profundidade desse poder sendo manifestado nas nossas vidas. E mais do que nunca, nesse momento da história, esse poder precisa ser revelado de maneira abundante na vida de cada um de nós que estamos aqui. Porque será a última maior demonstração do que o Evangelho pode fazer por pecadores.
Nós precisamos desse poder de Cristo. Vamos continuar então aqui na Bíblia. Abram a Bíblia de vocês rapidamente. Nosso tempo já está indo. Em Hebreus, capítulo 11. Avance um pouquinho, eu quero ver esse texto com vocês. Hebreus, capítulo 11. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o que diz o texto de Hebreus? Que pela fé nós entendemos que os mundos, ou universo, pela palavra de Deus foram criados. Quando a gente vai para Jeremias, capítulo 10, verso 12, não precisa abrir, mas em Jeremias 10, 12 diz o seguinte, falando de Deus, e fez a terra com o seu poder. Olha que interessante. Então, em Hebreus 11, 3 diz que a terra, o mundo foi criado pela palavra. E lá em Jeremias, capítulo 10, também no capítulo 51, se não me engano, diz que Deus fez pelo seu poder. Então nós começamos a entender que a palavra é poder. Sim ou não? A palavra é poder. Muito bem. A palavra, então, ela é poder. E em Hebreus 1:3 diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tá certo? Olha só o que diz 1 Coríntios 2:18. Paulo disse assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra, que palavra? Da cruz. Ela é poder. Ela é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. Em especial a palavra da cruz. E Paulo, em Gálatas 6,14, ele diz assim, mas longe de mim o gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, Paulo não se gloriava nas riquezas, Paulo não se gloriava na sua força, Paulo só se gloriava em quê? Na cruz de Cristo, porque ele entendia que há poder na palavra da cruz. Ele só se gloriava na cruz de Cristo, porque ele sabia do poder que essa palavra tem. Ele sabia desse poder pela sua própria vida, porque quem era Paulo? Ele era um perseguidor da igreja cristã. Ele matou pessoas, mas ele percebeu, ele sentiu, ele experimentou esse poder da cruz, da palavra da cruz. Então ele não se gloriava em nada dessas coisas, mas ele só se gloriava na cruz. E aí o livro Parábola de Jesus, para ilustrar esse poder da palavra, usa essa ilustração, a semente. Olha só o que diz Parábola de Jesus. Toda semente tem em si um princípio o quê? Germinativo. Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo, a vida em quê? Na palavra de Deus. Cristo diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o quê? Onde que está o poder? Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus. Sim, ali está a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Então, é pela palavra que nós somos sustentados. E em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, ali está o poder, sim, ali está a vida de Deus. E nós recebemos, então, pela fé, a palavra, assim nós recebemos a vida e o caráter de Deus para combater o caráter de Satanás, as tentações, as provações, o pecado. E nós vamos ver isso na prática, por fim, na vida de Jesus. O outro texto do Desejado de Todas as Nações diz, quando assaltados pelo quê? Pela tentação, não olheis as circunstâncias ou a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra. Pertence-vos toda a sua força. Então, relacionem na mente de vocês essas duas palavras. A palavra poder e a palavra força. Guardem essas duas palavras na mente de vocês. Nós tínhamos aberto em Hebreus, voltem para Romanos. Nós vamos concluir aqui lendo
Romanos, capítulo 1 e o versículo 17. Então nós entendemos que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder da palavra da cruz, com um propósito. Qual que é o propósito do Evangelho? Desse poder que advém com o Evangelho. Qual que é o propósito? Nós temos a palavrinha para, causa e efeito. Então, há uma causa e há um efeito. Qual é o objetivo desejado com a pregação do Evangelho, esse poder que advém do Evangelho? Fala que é para a salvação, certo? Vocês estão acompanhando comigo? Verso 16, fala que o poder de Deus é para a salvação de todo aquele que crê. E aí, nós não precisamos ler, mas é salvação do quê? Salvação do quê? Lá em Mateus 1, 21, não precisa abrir, mas lá diz assim: e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então, todo esse poder é para salvar o homem, o pecador, do quê? Do pecado. O pecado é algo poderoso. Por isso é necessário algo mais poderoso para que haja salvação do pecado. E aí nós precisamos agora ter esse poder conosco. Viver essa palavra. Diante, como nós lemos no texto do desejado, diante das provações, diante das tentações. Quando o pecado tenta bater a porta para entrar. Precisa ter um poder mais forte lá dentro para afastar o pecado. Para repelir o pecado. Olha só o que diz o verso 17, né, que nós íamos ler. Então vamos ler o verso 17, mais uma vez. Diz assim o verso 17. Porque nele, no contexto, nele o quê? No Evangelho, se descobre a justiça de Deus. De que maneira que se descobre a justiça de Deus no Evangelho? Fala que é de fé em fé. Como está escrito, e agora Paulo cita o Antigo Testamento, para dizer a mesma coisa que ele disse aqui agora. Então ele disse que a justiça de Deus, ela se descobre ou se revela de fé em fé. Aí ele cita, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, uma parte aqui complementa e explica a outra. O que significa de fé em fé? Como que se descobre a justiça de Deus de fé em fé? A gente vai ver isso. Primeiro, o que é a justiça de Deus? A própria Bíblia já define para nós. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são o quê? Justiça. Então, todos os mandamentos de Deus são justiça. Então, a própria palavra ela já diz que a justiça de Deus são os mandamentos de Deus. E a gente sabe que os mandamentos de Deus, eles expressam o caráter de Deus. É uma expressão de quem é Deus. Portanto, a justiça de Deus é sua lei. Não podemos nos esquecer disso. Muito bem. E posto que todos os seus caminhos são justiça, deduz-se que a justiça de Deus é nada menos que a vida de Deus. A lei escrita não é nenhuma ação, mas só uma descrição da ação. É uma descrição do caráter de Deus. Mas quando a lei é vivida, então ela é o caráter de Deus vivido. É o caráter de Cristo vivido. A vida e o caráter de Deus são vistos em quem? Em Jesus. Jesus viveu perfeitamente a lei de Deus, sim ou não? Jesus, ele foi o descobrir, o revelar a justiça de Deus, sim ou não? Sim, porque ele viveu perfeitamente a lei de Deus. Jesus, ele revelou a justiça de Deus. E ele revelou como? De fé em fé. E a gente vai entender isso no momento final de um episódio da vida de Jesus. Então a vida e o caráter de Deus são vistos em Jesus Cristo, no coração de quem a lei de Deus habitava. Não pode haver justiça sem o quê? Sem ação. E assim como não há ninguém bom, senão Deus, infere-se que não há justiça, exceto na vida de Deus. A justiça e a vida de Deus são uma só e a mesma coisa. Então a justiça precisa ser algo vivido, para ser algo exemplificado às outras pessoas. E eu quero voltar agora ao texto do desejado para a gente concluir com uma experiência de Jesus.
O texto desejado disse para nós o seguinte: quando somos assaltados pela tentação, nós não devemos olhar o quê? As circunstâncias, ou a fraqueza do próprio eu, mas temos que olhar ao poder da palavra, e pertence-vos a cada um de nós toda a sua força. Muito bem, então vamos agora juntar todas as coisas. Esse é o último slide. Lembram-se quando Jesus foi para o deserto da tentação? E a Bíblia fala que ele foi para lá para quê? Ele foi ao deserto, fala que ele foi para orar, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, e ele foi jejuar, ele foi se preparar para a sua grande missão. E Jesus demonstra para nós a justiça de Deus de fé em fé. O que significa de fé em fé? Nós precisamos deixar que a própria Bíblia nos explique. E para isso nós vamos ler, eu vou abrir aqui, não precisa abrir se quiser, eu vou abrir em Salmo 84, versículo 7, e vai explicar o que significa de fé em fé. Salmos 84, 7, diz assim: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Então o que significa a justiça de Deus sendo revelada de fé em fé? Significa de força em força. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E quando a gente vê Jesus no deserto da tentação, ele demonstra tudo isso para nós. De que maneira? Imagina Jesus no deserto e ele olhando para as circunstâncias. Jesus passou fome. Quantos dias? 40 dias. E tinha sido dito que Jesus é o Filho de Deus. Que pai que deixa o filho passar 40 dias sem comer? Alguém aqui que é pai deixaria seu filho 40 dias sem comer? Então Satanás já se aproxima de Jesus falando: olha, se Deus é o teu pai, por que ele te deixou 40 dias sem comer? E Satanás já tenta insuflar a dúvida na mente de Jesus Cristo. Só que Jesus, ele vai demonstrando para nós que o justo vive pela fé. E aí ele vai de força em força, de fé em fé. Como? Citando a palavra. Ele cita a palavra uma vez. E o poder de Deus combate a Satanás. Ele vai de força em força. Ele vai mais uma vez. Ele cita mais uma vez a palavra. E o poder de Deus combate a Satanás mais um pouco. E ele vai mais uma vez, de força em força. Quando ele cita a palavra, ele recebe o poder, a força. E ele combate e afasta Satanás. E Jesus vai demonstrando para nós como que o justo vive. E a primeira palavra do Antigo Testamento que Jesus usa, ele cita o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de quanto da palavra de Deus? De toda a palavra que sai da boca de Deus. E é isso que significa o justo viver da fé. Ele vive de quanto da palavra de Deus? Não só do que convém, não só do que o agrada, não só do que faz com que ele tenha uma posição, um status importante, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como Jesus. Jesus é o justo. E ele comunica e revela essa justiça a nós de fé em fé, de força em força. Cada palavra comunicada vem com ela a vida de Deus, o caráter de Deus e o poder de Deus, para nós afastarmos a tentação, afastarmos o mal, afastarmos a Satanás, afastarmos o pecado. Então é assim que o justo vive, de fé em fé, de força em força, vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque essa palavra é o poder de Deus. É o poder que cria, é o poder que restaura. Então o que nós temos que ter em mente é esse exemplo de Cristo. No início da vida de Cristo, do seu ministério, ele dá esse exemplo. De que nós precisamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. E hoje, quando nós pensamos na palavra, eu acredito que nós não pensamos somente na Bíblia, mas Deus nos deu uma luz adicional para esses dias. E o justo, ele vai, como um servo de Cristo, entender que é luz, é palavra de Deus, é poder de Deus também. E ele vive de tudo isso. Porque ali está o poder. Ali está a graça. Ali está a revelação da justiça de Deus. Porque tudo que Deus revela e traz a nós é para o nosso bem. E ele entende isso como uma criança, nessa simplicidade. Ele pula nos braços do Pai. E ele fala: eu vou viver pela tua palavra. Eu vou viver conforme o Senhor disser. Amém? E esse é o desejo que Deus tem para nós. Que nós sigamos esse exemplo de Jesus.
vivermos de fé em fé, de força em força. Cada palavra que nós citamos, que nós mencionamos no momento de prova, no momento de tentação, vem poder, vem força, vem a vida de Deus para nos sustentar. No momento de querer falar uma palavra impaciente, clame a palavra e ela vem com toda a sua força. Agora pensem, se hoje, em situações simples, nós não vivemos de fé em fé, de força em força, de toda a palavra, quando os nossos inimigos estiverem no nosso encalço, onde mais será necessário revelar o amor eterno desse evangelho eterno, como que nós vamos revelar? Então hoje é o momento de nós exercitarmos essa fé. Amém? Então que nós possamos sempre clamar. E Cristo nos dará esse poder, porque Ele passou por essa experiência. Ele viveu de toda a palavra que está da boca de Deus. E porque Ele viveu, nós podemos seguir as suas pisadas. Amém?